Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Edson Portilho, eu sou um especialista em Ágil, Lean, modelo de trabalho digital, Product Discovery, e estou aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre o que é o ágil ou agilidade. E por que a gente está falando desse assunto? Recentemente há um movimento muito grande aí nas empresas tratando de agilidade, como tornar o ágil em escala organizacional, como a empresa se torna ágil. Então aqui a gente está explicando um pouco das origens do ágil, ou o que é o ágil, né? O ágil nada mais é do que um mindset que foi definido, né, ali em 2001, onde foram definidos 4 valores e 12 princípios. Por quê? O pessoal não estava muito satisfeito como a gente estava organizando e produzindo software na época, então por isso que eles acabaram se reunindo e chegando a esses 4 valores e 12 princípios. E aí posteriormente, ou até anteriormente em alguns casos, a gente tem alguns frameworks que conseguem viabilizar ou implantar, né, esse mindset, esses valores e princípios. Então, como eu falei, a primeira coisa quando a gente se trata de ágil, o que ele é na verdade? Ele surgiu fortemente a partir de um manifesto para o desenvolvimento ágil de software. Isso foi feito em 2001, né, por um grupo de especialistas ali renomados no mercado, né, em todas as organizações. Eles definiram ali 4 valores e 12 princípios. Então, em relação aos valores, né, a gente está falando aqui, o primeiro deles aqui, que indivíduos e interações, eles são mais importantes ali do que processos e ferramentas. Então a colaboração entre eles, né, a interação entre eles, são mais importantes que você ficar preso ali num processo ou numa ferramenta. A outra coisa diz respeito aí ao software em funcionamento. Isso é muito importante quando a gente está falando de ágil, né? A gente colocar o software para rodar, para coletar feedbacks, etc. Outra coisa importante em termos de valor é que a colaboração com o cliente, né, entre quem está produzindo o software e o cliente que vai utilizar, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue ter uma aproximação e entregar realmente o que ele precisa, resolver alguma dor que ele tem, alguma necessidade ou alguma oportunidade que ele também possui, né? E por último, talvez um dos mais importantes aí recentemente, a gente está falando de responder às mudanças, né? Mais que seguir um plano. Isso é muito importante nos dias de hoje porque o ambiente, como a gente começa a falar sobre VUCA, né? Ele é muito volátil, o nosso contexto ambiental aí, ele é muito volátil, ele muda toda hora. Então responder às mudanças passa a ser um valor bastante importante aí para as organizações e para os times, né? Quando a gente está falando ali dos princípios, então a gente comenta um pouco sobre o primeiro deles, né? A prioridade número 1 aqui, em termos de princípio, para quem escreveu esse manifesto ágil, diz respeito a satisfazer o cliente. Essa é a coisa mais importante. Para isso, a gente tem que fazer entregas contínuas de valor, para que a gente possa ir interagindo com ele por meio dessas entregas, né? Que é algo materializado ali que ele vai poder usar. As mudanças, né, em requisitos, elas são bem-vindas nesse caso, né? Então não tem problema nenhum a gente estabelecer ali alguns requisitos e conforme o feedback do cliente a gente vai mudando esses requisitos ao longo do tempo, porque é o que ele vai precisar na verdade. Então outra coisa importante, né, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que ter software funcionando, entregue em ciclos curtos na mão dele, para que a gente tenha um aprendizado bem rápido com isso. Em relação a pessoas, né, a gente está falando aqui que é muito importante que pessoas de tecnologia e negócio e todos aqueles stakeholders trabalhem juntos, né, em relação à solução, e não seja um trabalho de passagem de bastão. A gente precisa ter pessoas motivadas, confiantes e com autonomia, né, times com autonomia para que eles possam entregar o que o cliente precisa. E no decorrer do tempo, essas equipes, esses times, eles refletem sobre o que foi entregue, sobre o modelo de trabalho, o processo, as práticas que eles estão usando, tudo isso, tá? Para conseguir melhorar continuamente. Uma coisa importante também é que a troca de informações entre essas pessoas tem que ser face a face. em vez de uma troca ali por e-mail ou por outros meios, né, que demorem, né, que não tragam a agilidade que a gente precisa.
até porque a colaboração face a face é muito melhor. A gente está falando também de quando a gente fala de medição, né, de progresso, de métricas, o mais importante aqui é software funcionando, entregue, o valor entregue ao cliente. Em vez da gente acompanhar ali, por exemplo, cronogramas, passos do que a gente está entregando em termos de artefatos, por exemplo, ou documentos. Então isso aqui é muito mais importante, é assim que a gente mede quando a gente está falando de ágil. Outra coisa importante que tem a ver com o Lean também, diz respeito aí à simplicidade, né? Que é a arte de maximizar o trabalho não feito. Então a gente está falando aqui basicamente de priorizar coisas, né? E evitar desperdícios. Outra coisa bastante comentada aí no meio é que às vezes, poxa, será que o ágil realmente traz qualidade? Então, nos próprios princípios que a gente tem ali, a gente fala um pouco da excelência técnica, né, da qualidade embutida e de um bom design para que a gente continue tendo agilidade nas entregas. E por último, né, também tem muito a ver com a forma de pensar ágil, até mesmo se tratando de arquitetura, design, é que as melhores arquiteturas e designs, elas emergem conforme a gente vai construindo o software. Então isso aí é muito importante também. Por último aqui, vou fazer um resumo, né? Então quando a gente fala de ágil ou agilidade, né, a gente está falando que é um mindset, ele foi elaborado ali, formalizado em 2001 por um grupo de 17 especialistas que se reuniram ali num resort nos Estados Unidos, onde eles definiram 4 valores e 12 princípios. E isso está muito relacionado aos frameworks que a gente fala, ou os métodos ágeis, né? Então, frameworks como Scrum, por exemplo, Kanban, eles conseguem trazer esse mindset ágil para o dia a dia. Então, eles viabilizam ali ou implementam, né, a mentalidade ágil no dia a dia. E alguns frameworks também de escala, por exemplo, como Safe, DAD, e é isso. É isso que eu tinha para trazer aqui para vocês, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deem um like. E se quiserem, se inscrevam no canal. Um abração, até mais.